Olá amigos, graça e paz da parte do Senhor a todos. Que alegria, que satisfação poder chegar até você mais uma vez através desse vídeo. Que alegria poder transmitir para você e compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre um tema muito especial: maturidade espiritual. Nós estamos debaixo de uma série chamada Série Maturidade. Eu quero que você se inscreva aí no nosso canal, vai aparecer aí no rodapé. Você se inscreva no nosso canal, clique no sino para que você possa receber as nossas mensagens, viu? Toda semana nós estaremos gravando um vídeo ou dois aqui falando sobre essa série chamada Série Maturidade, viu? Não perca essa oportunidade de ser ministrado pelo poder da palavra de Deus. Você sabia que a maturidade espiritual é o cartão de acesso aos recursos que a graça disponibilizou? Eu quero fazer a leitura de um texto bíblico do apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 4, o verso 1 a seguir diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Verso 3 diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares deste mundo. O verso 7 diz assim: assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Eu quero fazer essa leitura também na Bíblia de Transformação Pessoal. A linguagem é a linguagem de hoje. Diz assim o texto: digo mais isto, enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Verso 3 diz: assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Que forte esse texto! Eu gostei muito dessa linguagem, ela é um pouco mais clara e objetiva. O verso 3, o autor faz questão de dizer: assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Parte daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos passando, de circunstâncias que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia, é por um motivo: falta de maturidade espiritual, porque ela é o cartão de acesso. Na primeira mensagem que eu preguei aqui nessa série, aqui na nossa igreja, eu fiz um exemplo muito claro. Quando você chega em um hotel, você recebe uma chave e um cartão. Às vezes só um cartão, mas o cartão você passa ele na porta, a porta do quarto do hotel se abre, mas você só vai ter acesso aos recursos do quarto: ar-condicionado, lâmpada, frigobar e assim por diante, quando você colocar o cartão na leitora. Aí ela vai liberar os recursos que o quarto nos disponibiliza. O reino de Deus, ele é mais ou menos assim. O reino de Deus, ele trabalha desta forma. Uma vez que nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós temos acesso à salvação. Nós somos salvos e isso não vem de nós. A Bíblia diz que vem pela fé, não é nosso mérito. Nós conquistamos isso pela fé, isso é dom de Deus. Mas agora os recursos que nós iremos disponibilizar nesse reino, os recursos que nós iremos usar disponíveis pela graça, cabe ao nosso nível de maturidade espiritual. Eu acho interessante porque quando Paulo escreve aos Gálatas, ele está falando justamente para um grupo de irmãos conhecedores do contexto bíblico, e ele diz: uma vez que nós éramos menor de idade ou menino, ainda que nós fôssemos dono de tudo, mas nós não tínhamos acesso a tudo. Agora que nós nos tornamos adultos espiritualmente, o acesso está liberado. A maturidade espiritual libera recursos que nós não conseguimos acessar sem esta. Eu acho sensacional e acho lindo
a história do centurião de Cafarnaum. E aí, debaixo dessa ideia, eu quero dizer para você que maturidade espiritual não está ligada ao tempo que você tem de igreja. Maturidade espiritual não está ligada aos cargos ou funções que você possui dentro de uma igreja. Maturidade espiritual está ligada intrinsecamente, justamente, àquilo que nós chamamos de disposição de crescer, de aceitar a palavra de Deus. Jesus termina o Sermão do Monte no capítulo 7, o verso de número 24 a seguir. Ele faz duas comparações. Ele diz que conheceu um homem que construiu a casa na areia, e ele conheceu outro homem que construiu uma casa na rocha. E ele diz: eu comparo o homem que construiu a casa na areia como aquele que ouviu, mas não colocou em prática, e o homem que construiu a casa sobre a rocha como aquele que ouviu e colocou em prática. E qual que é a diferença de um para o outro? É que virá a tempestade sobre a casa que estava na areia, vai derrubá-la, enquanto a casa que está na rocha permanece firme. Quando eu disse para você que me chama a atenção a história daquele centurião de Cafarnaum, mesmo não sendo judeu, mesmo sendo um romano, ele tinha um nível de maturidade espiritual a ponto de Jesus dizer: nem em Israel eu vi tamanha fé. Quando ele chega em Jesus, expõe a necessidade de um servo seu que estava enfermo, a Bíblia diz que Jesus Cristo chama ele e diz assim: eu vou na sua casa e vou curar o teu servo. Ele olha para Jesus e diz: não é necessário que o Senhor vá na minha casa, eu não sou digno de recebê-lo, mas eu sei que uma palavra sua pode curar o meu servo, porque eu também comando sobre outras pessoas, e quando eu digo vai, ele vai, quando eu digo vem, ele vem, e eu sei que o Senhor tem essa autoridade de determinar uma palavra e o meu servo será curado. Jesus diz: então vai para casa, teu servo já está curado, porque nem em Israel eu vi tamanha fé. A maturidade espiritual, o nível de confiança que nós temos, o nível de dependência que nós temos de Deus, o nível de fé que nós temos no nosso Senhor, define os recursos que nós vamos acessar. Eu amo o texto de Isaías, capítulo de número 53, quando narra o episódio antes, 850 anos antes de Jesus cumprir esta missão. O profeta Isaías narra e ele fala de uma forma tão extraordinária, dizendo que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas enfermidades. Então deixa eu te dar uma notícia: existe um cartão de acesso a esses recursos. A sua enfermidade, o seu problema, a sua necessidade, a sua circunstância não está relativizada ao tempo que você tem de igreja, ao tempo que você está na igreja, em que igreja você está, mas sim ao nível de maturidade que você já possui e aquilo ou a forma como você acessa esses recursos. As nossas enfermidades Ele já tomou sobre nós, as nossas transgressões, as nossas dores, tudo aquilo que era para nós estarmos sofrendo hoje, já foi colocada sobre Ele. Então use a maturidade espiritual e coloque diante do Senhor, acesse diante do Senhor. Por isso o escritor aos Hebreus é extraordinário na sua colocação, quando ele diz: cheguemos, pois, com confiança diante do trono da graça, para que alcancemos em tempo oportuno. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que seu nível de maturidade espiritual vai determinar, vai definir o que você vai viver aqui. Eu não estou dizendo para você que você não vai viver luta, não vai viver dificuldade ou tribulação. Estou dizendo para você que você tem na sua mão um cartão de acesso. O amadurecimento espiritual te fará acessar recursos que antes você não tinha acessado. Clique aí no nosso link, inscreva no nosso canal, e a semana que vem nós temos mais vídeo. Nós vamos falar aqui sobre essa série Maturidades. Eu tenho certeza que nós iremos crescer juntos em nome de Jesus. Abraços a todos vocês, que Deus te abençoe e a graça do Senhor permaneça sobre a vossa vida.